vamos para os vídeos de hoje. Como vocês sabem, ou alguns de vocês talvez não saibam, eu estou internada numa UTI em Brasília, no Hospital DF-Star. E essa internação se deu por conta de um mal-estar súbito que eu tive. Um Estado que consegue fazer um hospital dessa qualidade e um SUS que pode ajudar a fazer um hospital desse funcionar, não deve nada a ninguém, porque o SUS era muito desacreditado, a imprensa falava muito mal do SUS. E aí veio a Covid, e quem salvou esse país foi exatamente o SUS, que era desacreditado, com funcionários, médicos, enfermeiras, motoristas, pessoas da limpeza, correndo risco de vida para salvar as pessoas que não tiveram oportunidade. E por conta de um presidente covarde, por conta de um presidente negacionista, por conta de um presidente mentiroso, 700 mil pessoas morreram nesse país tomando um remédio que não servia para nada, quando na verdade eles negaram inclusive a ciência. Eu votei para dizer que a verdade vai vencer a mentira. Eu votei para dizer que esse povo readquiriu o direito de andar de cabeça erguida. Eu votei para dizer que esse povo vai voltar a ter escola. É por isso que nesse estado aqui a gente vai ter 39 institutos federais, mais 6 depois dos 33 que nós temos. Porque não há outra possibilidade de salvar esse país se a gente não investir em educação. A advocacia do Senado Federal e os meus advogados pessoais estão tomando providências jurídicas para nós representarmos o deputado no Supremo Tribunal Federal criminalmente e no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas, da mesma maneira que falei, que tenham responsabilidade com o que falam. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de seu Conselho Permanente, reunido nesse dia 18 de março de 2025, manifesta sua perplexidade e indignação diante das propostas de mudança na lei da ficha limpa, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Considerada uma das mais importantes conquistas democráticas do povo brasileiro, essa legislação, aprovada por unanimidade em 2010, nasceu da mobilização de milhões de cidadãos e do engajamento de dezenas de organizações sociais e igrejas, representando um marco na luta contra a corrupção. A lei da ficha limpa fortalece a transparência e a ética na política, valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Neste contexto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirma sua posição firme em defesa da lei da ficha limpa, denunciando as tentativas legislativas que buscam enfraquecê-la e alertando para os riscos que tais alterações representam para a democracia e o bem comum. Convocamos os parlamentares à responsabilidade e a sociedade civil à mobilização contra qualquer retrocesso que comprometa a integridade da vida pública no Brasil. A CNBB publicou uma nota pública, reafirmando seu compromisso com a ética na política e chamando todos a um empenho em defesa da boa política. O orçamento aprovado projeta para este ano um superávit, arrecadação maior do que as despesas de 15 bilhões de reais nas contas públicas. Cenário um pouco melhor do que o previsto pela equipe econômica. Os parlamentares fizeram algumas alterações nos gastos previstos. O programa Bolsa Família vai receber 159 bilhões de reais, quase 8 bilhões a menos do que o governo queria. O valor é menor do que o do ano passado, quando o orçamento total do programa chegou a 168 bilhões de reais. Segundo o relatório, o corte no Bolsa Família vai ser usado para ampliar outros programas federais, como o Vale Gás, que terá 3 bilhões de reais este ano. O Minha Casa Minha Vida terá 18 bilhões de reais. No projeto original, a previsão era de 15 bilhões.
Os ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento e Assistência Social foram os que mais perderam dinheiro. Somadas, as três pastas tiveram um corte de quase 9 bilhões de reais em relação ao projeto enviado pelo governo. Dos 13 bilhões de reais que o governo precisa para custear o programa Pé de Meia, que incentiva a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio, o orçamento deixou reservado apenas 1 bilhão de reais, o que vai obrigar o governo a enviar, ao longo do ano, projetos de créditos extras para garantir os recursos. O orçamento confirma o salário mínimo de R$ 1.518, que já havia sido reajustado em janeiro, e garante quase 28 bilhões de reais para reajustes salariais de servidores públicos, além de recursos para novos concursos. As emendas parlamentares foram mantidas em mais de 50 bilhões de reais para deputados e senadores destinarem para obras e projetos em suas bases eleitorais. 39 bilhões de reais são de execução obrigatória. 24 bilhões para emendas individuais, quando cada parlamentar destina um valor como quiser, e 14 bilhões para as bancadas estaduais. Já as emendas de comissão, que não são obrigatórias e dependem de liberação do governo, receberão 11 bilhões de reais. Essas emendas, indicadas por colegiados temáticos no Congresso, estão no centro do embate envolvendo o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, do STF, chegou a suspender o pagamento dos recursos no fim do ano passado, por considerar que não era possível saber qual parlamentar indicou o repasse, nem conferir como os recursos foram aplicados. Um acordo entre os poderes definiu regras para dar mais clareza aos autores das emendas. Mas na semana passada, o Congresso aprovou uma resolução que, na prática, manteve brechas para ocultar os responsáveis, já que o texto ainda permite que a indicação dos recursos seja assinada por um líder partidário e não pelo verdadeiro autor do repasse. É incrível, mas há um ódio verdadeiro e profundo em certas áreas ao Bolsa Família. Nós já vimos isso acontecer, nós já vimos gente dizendo o Bolsa Família não quer deixar, as pessoas não trabalham porque elas querem Bolsa Família, nós estamos falando de R$600. A verdade é que há uma insatisfação, mas não é com o Bolsa Família não, em alguns setores. Há uma insatisfação com o fato de o desemprego estar muito baixo. E quando o desemprego está muito baixo, para contratar é um pouco mais difícil. E aí aparecem manifestações odiosas de um restaurante que diz que o Bolsa Família é culpada por falta de mão de obra. E não só o Bolsa Família. Do que é que eu estou falando? Vai lá. A unidade do restaurante Fresh House, localizada no Shopping Marketplace, na Zona Sul de São Paulo, atribuiu a falta de funcionários ao pessoal do Bolsa Família e da cervejinha que não quer trabalhar. A mensagem foi divulgada em um comunicado colado no balcão de atendimento da loja para justificar aos clientes eventuais atrasos. Pessoal, um absurdo que acaba de acontecer no STF, eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora estivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na Estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista, não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo e que a senhora Débora fez de tudo para que ele conseguisse, no nosso país, instalar uma ditadura. E aí vem o senhor Alexandre de Moraes e coloca na Débora uma peninha qualquer.
Coloca lá 14 anos de prisão, como se fosse um caso isolado. Ela tentou matar uma pessoa, ela tentou atentar contra uma vida, o que já seria gravíssimo. Mas a Débora foi muito além. A Débora defendeu a tortura no pau de arara. A Débora tentou fazer com que o Bolsonaro pudesse matar, que o Bolsonaro pudesse torturar sem pagar por isso, para implementar a ideologia dele. Então fica aqui o meu repúdio, vocês sentem o dedo, compartilhem esse vídeo e a gente espera que os outros ministros possam rever a decisão do ministro Alexandre de Moraes e dar uma pena justa para essa canalha, essa bandida que tentou acabar com a democracia, tentou entregar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares nas mãos de um golpista ditador sanguinário que é Jair Messias Bolsonaro. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.